Está começando o programa Em Dia com a Educação. No programa de hoje vamos falar sobre a importância do jogo e do lúdico na educação. Para falar sobre o assunto, estão conosco o professor Simão de Miranda, doutorando em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, e a professora Jane Farias, também doutoranda em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento. Bom, eu gostaria de agradecer então a participação, a presença de vocês aqui no nosso estúdio. E vamos começar então com o professor Simão, com essa questão: o que é o jogo, o brinquedo e a brincadeira? Para a teoria ou para as teorias, se a gente for tratar de teoria e fugir um pouco do senso comum, a gente poderia tratar que o lúdico seria uma categoria genérica ou geral, seria a grande categoria dentro da qual os outros conceitos trabalhariam. Então, dentro do conceito de lúdico como categoria macro, estão aí o jogo, o brinquedo e a brincadeira. Então, o jogo, para Piaget, por exemplo, são atividades que podem ser realizadas em grupo ou individualmente, mas que tem duas características principais: a característica da existência da regra e a característica de existir uma meta a ser alcançada ao final da atividade. Então, para Piaget, isso seria o jogo. O brinquedo seria ou é o objeto manipulável, o objeto com o qual a criança joga ou brinca, seria o objeto físico. E a brincadeira é o brinquedo em ação, seria a atitude de brincar ou de jogar, que pode ser com objeto concreto ou não. Uhum. Bom, e professora Jane, qual a importância do jogo e do lúdico para a educação? Eu acho que a questão da brincadeira, ela é importante não só para a educação, mas para o ser humano como um ser em desenvolvimento. Brincar, eu acho que tem que ser algo que tem que ser resgatado, tanto na família quanto na escola. Então, nós devemos brincar mais. O professor, a atividade de aprender, o aprender em si, ele é lúdico, é um processo prazeroso, é um processo de descoberta, de curiosidade. Então, nesse sentido, nós precisamos, de certa forma, resgatar essa brincadeira, esse brincar como forma de conhecer o mundo, como forma de ampliar os horizontes, como uma maneira da gente enriquecer a vida. Entendeu? Então, é importante tanto para a educação, mas para o ser humano em qualquer atividade. Eu acho que humanizar, de certa forma, as atividades passa pelo lúdico, passa pela brincadeira, passa pelo prazer. E, nesse sentido, nós precisamos ter a oportunidade de brincar mais, seja na escola, seja na família. Né? Nossa vida é tão corrida, o cotidiano é tão louco que a gente acaba não parando para esse tempo de lazer, esse tempo de brincadeira. Então, brincar é muito importante. Brincar faz parte da vida. E brincar precisa assumir essa dimensão de vida mesmo, né? O ser humano, a saúde, nossa saúde depende dessa questão do lazer, de estar mais relaxado, de construir, de ter metas, né, a serem alcançadas em termos mais gerais. A impressão que a gente tem é que a escola, digamos, a escola tradicional, ela meio que cortou, né, a questão do lúdico. A gente tem a impressão de que até a 4ª série as crianças brincam, né? Até ali eles podem brincar na matemática, a partir da 5ª série do ensino fundamental, agora, ele já não brinca mais a sério, como se o conhecimento fosse só restrito ao conhecimento científico, lógico, um conhecimento matemático, né? Que não tivesse também essas regras, atitudes, objetivos, metas. Não é isso, professor Simão? Exato. E era essa interferência que eu queria fazer, acrescentando as palavras da professora Jane, é que já há muito tempo a educação tem se mostrado muito sisuda. E já há muito tempo a gente tem ensinado, quando eu digo a gente, é a família também, não só a escola, que a escola é algo penoso, que a atividade escolar é algo penoso. É culpa nossa, do educador, da família, ao fazermos um processo de internalização de alguns conceitos, de algumas palavrinhas-chave no cotidiano infantil, principalmente, como, por exemplo, dever de casa. Por que dever de casa? Né? Então, a gente tem habituado a criança, desde cedo, nas suas primeiras experiências internacionais com a escola, a depreender que a escola é algo penoso, é um dever e não um prazer. Então, isso já é semeado nos primeiros momentos do desenvolvimento humano. Então, já passa da hora realmente da escola
não só nas séries iniciais, assumir um outro papel de uma educação mais suave, mais leve, mais prazerosa. E certamente passa pelo lúdico, que é uma das características mais inerentes ao ser humano, à personalidade humana, à biologia humana, que é o ser brincante que nós somos naturalmente quando nascemos. Na nossa formação enquanto professores, né, na formação no magistério, que agora ele está acabando, né, os profissionais agora têm que ter um ensino superior, mas a nossa formação na licenciatura, para estarmos no ensino fundamental, no ensino médio, a gente tem algumas teorias, um embasamento teórico sobre o que é o lúdico, né? Mas não temos muita certeza, às vezes, dessas teorias. Você explica, professor, um pouquinho mais o que embasa o lúdico na educação. A gente poderia dizer, até sem se apoiar em teorias, que o principal fator que poderia estar embasando a presença do lúdico dentro do processo educativo é o fato de lidarmos com a pessoa. O fato da educação primeiro, não se fazer com o indivíduo, se fazer com o grupo. E a melhor coisa que se há, ou que se faz quando um grupo está unido, quando se reúne um grupo, é a brincadeira. Desde Platão. Platão foi um dos primeiros a defender a recreação como algo fundamental ao desenvolvimento do pensamento no ser humano. Então, Platão, inclusive, há uma máxima, uma frase, um aforisma que diz mais ou menos o seguinte: conhece-se muito mais, ou conhece-se muito melhor uma pessoa em uma hora de jogo do que durante uma vida inteira, que é onde a pessoa se revela, a pessoa se desmascara. Isso já em Platão. Mas se a gente for resgatar teorias, a gente vai ter aí um universo muito amplo, diversificado de pensadores, tanto na área da psicologia, da filosofia, da sociologia, e outras tantas diversas áreas do conhecimento, principalmente nas ciências sociais, nas ciências humanas, que já tentaram fazer essa ponte, ou de trazer pesquisas, de mostrar resultados de pesquisas onde há a presença do lúdico, o processo educativo se torna mais efetivo. Entre eles, Piaget, dentre tantas contribuições que Piaget deixou para o desenvolvimento infantil, há a criação, a pesquisa voltada à gênese do jogo infantil, onde Piaget pesquisou os filhos dele, mas tentou fazer uma pesquisa longitudinal, ou seja, ao longo do tempo, com seus meninos recém-nascidos, desde 0 ano, vamos considerar assim, até os 2 anos de idade. Então, durante esse período, Piaget pesquisou como é que o jogo surge na criança. Então, a gênese do jogo infantil, segundo Piaget, se dá do 0 ao 2º ano de vida. Então, daí em diante, qualquer criança tem já inserida dentro do seu arsenal de processos interativos com o mundo o desejo natural para o jogo. E nesse período, ou a partir desse período, é onde a criança se encontra com a maior facilidade de aprender e de apreender o mundo. Portanto, o jogo, ou o lúdico para Piaget, ele serve nesse momento aí como um grande salto para todas as aprendizagens, inclusive as acadêmicas, as escolares. Podemos citar também Vallon, né? Henri Vallon, pesquisador francês, que se preocupou muito em pesquisar a relação do ser brincante, do lúdico, com as origens do pensamento. Como é que a criança origina nos seus primeiros momentos de vida, ou nas suas primeiras experiências interativas com o mundo, como se origina o processo do pensar. Então, se a gente imaginar que a mediação da aprendizagem ela passa pelo processo do pensamento, então a gente tem que dar razão para Vallon, de que quanto mais a criança tiver com o pensamento solidificado, ou o processo de construção do pensamento elaborado de modo a favorecer não só a interação com o mundo, mas a apreensão dos conteúdos escolares, a apreensão de outras aprendizagens sociais, a gente vai dar razão para Vallon. Vygotsky também é um autor que se comenta muito, e durante muitos anos ainda Vygotsky ainda vai ser uma exatamente, né, Jane? E Vygotsky ainda é uma lenda dentro da psicologia educacional, porque há ainda muito a se descobrir de Vygotsky, ou seja, o que ainda que se tem que resgatar, porque ele continua muito atual, né? Então, Vygotsky foi o fundador, né, todo mundo deve saber, da pedagogia ou da filosofia sócio-histórica, de que nós somos aquilo que nós fomos construindo ou co-construindo junto com as nossas interações sociais e a nossa história de vida. E Vygotsky teve essa preocupação também de pesquisar a criança, a relação da criança com o jogo, com os jogos infantis, principalmente no primeiro momento, e relacioná-los à sua carga de experiências sociais e históricas que ela vai herdando.
Então isso aí só para falar de um modo bastante por cima, né? A sociologia tem exemplos em Huizinga, que foi um sociólogo importante, que foi o primeiro a fazer, no início do século XIX, a fazer o elo entre a sociologia com o jogo. Ele já defendia aquela época que nós temos como característica intrínseca ao nosso ser social a atividade lúdica, né? E outros tantos que a gente pode ficar falando durante ou seja, a criança aprende porque brinca ou porque aprendeu, ou ela brinca porque aprendeu, ou seja, né, ela aprende porque brinca ou brinca porque aprendeu. A gente tem em Piaget, Vygotsky, essa interação, talvez pegando as duas teorias. A criança, ela é um ser social e ela aprende o mundo quando ela brinca, e ela reconstrói esse mundo, ela amplia esse mundo, ela modifica esse mundo, ela transforma esse mundo, e a partir das experiências que ela tem. Mas à medida que ela brinca, ela também amplia as possibilidades, ela aprende pelo processo de brincar. Então brincar, na realidade, ela é muito importante, porque sem brincar o conhecimento ele se torna mecânico. Então a gente vai, como é que você vai, por exemplo, falou da formação do professor. A gente vai para a faculdade e aprende a teoria do brincar, mas o professor não brinca lá, entendeu? Então a gente aprende a brincar brincando. A gente precisa brincar mais mesmo, entendeu? Construir teorias novas em cima do brincar, porque a gente sabe como brincar, a gente brinca também. Então tem essas questões que na escola a gente teoriza, torna acadêmico demais o brincar. Então, assim, agora é a hora de brincar, como se brincar tivesse hora e fosse um processo estanque, um momento separado de todo o processo. Não, aprender é um processo lúdico. Quando o aprender perde um pouco dessa questão, ela se torna esse conhecimento acadêmico decoreba, memorizado, sem sentido, sem significado. Se a gente está à vontade, a gente brinca. Quando a gente não está à vontade, a gente se torna sisudo. Então, de certa forma, na escola, perdeu-se a liberdade de expressão, perdeu-se a vontade, essa coisa de estar à vontade. Né? E algo fundamental do que a Jane colocou agora, que é exatamente em que direção que nós estamos construindo a vida adulta das nossas crianças. Quer dizer, nós estamos modelando, nós, sociedade adulta, educadores, nós estamos, de certa forma, modelando as nossas crianças, os nossos jovens, para serem os adultos sisudos que nós somos, os adultos que não se permitem brincar, que não se permitem ao lúdico, como se a fase de brincar encerra ali no processo da educação infantil ali. E passa-se um tratado de Tordesilhas e diz assim: de agora em diante você é um ser adulto, não pode mais brincar porque a vida é para ser levada a sério. Né? Então, nós, de certa forma, conduzimos isso no nosso discurso com a criança. E uma outra coisa que eu acho muito bacana no que a Jane colocou é que é a hora, e já passou da hora, na verdade, da gente não se preocupar, o educador não está preocupado com o dilema ou o lema daquele biscoito famoso. Né? Exatamente. É por isso, por aquilo. Ela brinca para aprender ou aprende porque brincou. Não há necessidade nenhuma da gente se debruçar em cima desse lema do biscoito, mas coloca na prática, né? É levar para a prática e começar a observar os indicadores de mudança, principalmente. Então, professor, já que você está falando um pouquinho dessa questão dos indicadores, né, da mudança, qual que é a relação do lúdico com afetividade e autoestima? A gente pode começar aí pela questão da afetividade, né? O jogo, ele é feito para ser jogado em grupo, né? Vamos colocar dessa forma. E, prioritariamente, os professores das séries iniciais, que têm o hábito, têm a prática da inserção do lúdico dentro do processo educativo, o fazem geralmente por dois motivos. Pela preocupação do desenvolvimento cognitivo, que é realmente o jogo um excelente adjuvante para o desenvolvimento cognitivo, e para os processos de socialização, que também o jogo está aí como um recurso fácil, gratuito, para favorecer os processos ou apressar os processos de socialização. Mas no bojo da atividade lúdica, existem outros fenômenos que surgem quando a criança brinca, que está sendo conduzido, veiculado no discurso da prática da atividade lúdica. Quais seriam elas? A afetividade é a primeira. Por que a afetividade é a primeira? Porque na inter-relação, no momento dos processos de socialização estarem atuando,
que aí dentro dos processos de socialização estão os processos de integração, os processos de interação, né? Agir entre, né? E entrar, fazer parte, penetrar dentro do grupo, as relações afetivas, positivas ou não, porque nós temos que considerar que nem todo afeto é o afeto adequado, vamos dizer assim, né? Porque existem os desafetos, principalmente na ideia do jogo, né? Quando se propõe um jogo competitivo, a presença da desafeição, ela faz parte da competitividade que o jogo conduz. Mas daí a necessidade do preparo do professor, da consciência que o professor tem, que a ferramenta lúdica é uma ferramenta importante, mas uma ferramenta que precisa ser levada muito a sério, desde o momento da seleção da atividade. O que é que eu quero priorizar com a prática daquela atividade? Eu quero priorizar o aspecto cognitivo, apenas o aspecto cognitivo? Não, eu quero priorizar o aspecto socializador? O aspecto afetivo vai junto, mas qual é o valor que eu quero dar? Qual é a ênfase que eu quero dar? O peso que eu quero dar? Certamente ele vai querer dar o peso ao aspecto do bom afeto, que é onde ele vai trabalhar, é onde vai aparecer a questão da estima, né? Da afeição, que é a questão do afeto, da simpatia, da empatia, dos valores, da empatia. E quando esses aspectos estiverem, né, no nível, né, que estiverem visíveis, vão começar a surgir os princípios da autoestima e do autoconceito. Porque o autoconceito ele vai nascer a partir da relação que a criança vai ter com o outro, que é novamente uma relação social, histórica, cultural. É como ele vai dar valor, como ele vai valorar ou valorizar o que o outro diz dele, como o outro o vê dentro da atividade lúdica. Então, concorrendo com esses aspectos, aparece ainda a questão da criatividade, na medida em que cada jogo é um desafio, e cada desafio vencido, ou cada desafio a vencer, é um aspecto que a criança vai perceber que ela precisou engendrar outras soluções, ela precisou inventar, a capacidade de invenção dela possibilitou para que ela ultrapassasse aquele limite proposto pelo jogo. E um aspecto quinto aí, né, já estou no quinto aspecto, que é o aspecto motivador. Na medida em que ela atingiu a meta final do jogo proposto, se a gente seguir a ideia de jogo, como disse Piaget, se ela atingiu a meta proposta, ela se sente motivada ou a continuar o jogo, ou a jogar outro jogo, ou enfim, o aspecto da alegria, o aspecto de estar finalizando uma proposta, porque foi feito todo um desenho, um percurso de A até B, ela atingiu aquele momento B. E nisso aí a gente cria um pano de fundo que propicia um processo de aprendizagem mais lúdico, mais alegre, mais prazeroso, enfim. Professora Jane, o que é fundamental em sala de aula para o professor utilizar nesse aspecto do lúdico? Às vezes a gente fica muito centrado na questão de recursos materiais, mas a brincadeira ela é uma coisa construída. Então nós podemos construir a partir de qualquer estímulo, o que está acontecendo agora no contexto nosso, criarmos uma possibilidade de aprendizagem lúdica. Então não é necessário ter muito, é necessário que o professor sistematize aquilo que o Simão falou. Né? Você precisa ter objetivos muito claros, o professor ele precisa saber por que ele está tomando esta ou aquela decisão e com que finalidade. Então nesse sentido, o professor precisa ter atividades, obviamente, planejadas. Mas uma situação de problema, por exemplo, na classe, uma dificuldade, a partir de uma colocação de um aluno, ele pode transformar isso num momento lúdico. Então, às vezes, nós adultos temos uma ideia de que a criança ela não consegue brincar por ela mesma, que ela precisa de uma mediação adulta, de dizer quais são as regras, que este é o jogo e é assim que se faz, sendo que a criança ela já brinca, como aquilo que já foi dito também, é natural dela o brincar. Então, se a gente cria um espaço para brincar, não como a hora do brincar, mas que a partir de um conhecimento, por exemplo, foi trabalhado um conhecimento matemático, então essa avaliação, a atividade para ver se esse aluno aprendeu, poderia ser a oportunidade de criar um jogo para brincar com um colega dele, criar um jogo no sentido de que ele vai então socializar um conhecimento que ele tem de algum tema específico. E na questão da criatividade também,
O jogo, ele tem essa questão da resolução de problemas que permite uma série de respostas diferentes. Então, a gente tem que dar oportunidade em sala de aula, e quando a gente faz isso, de dar oportunidade para o aluno, dar mais de uma resposta, dar várias respostas, dar respostas inusitadas. Essa situação, de certa forma, ela conduz para um momento mais livre, mais espontâneo, de expressão, inclusive, da alegria, do humor. Então, o professor, que ele tem essa sensibilidade, inclusive em questões do desenvolvimento da pessoa humana, ele vai conseguir, em certos momentos, perceber que aquele momento é um bom momento para introduzir uma brincadeira. É um momento que pode ser construído, inclusive, com a família. Nós temos exemplos de algumas escolas onde os pais vão para a escola para ensinar como é que eles brincavam na infância, para resgatar alguns jogos, em termos culturais mesmo, né, histórica. Mas é interessante também, talvez, a gente permitir que sejam criadas novas formas de brincar. Sabe, nós adultos temos uma necessidade de controlar muito esses tempos, né? Eu passei por uma experiência que nós tínhamos um momento de atividade dirigida, e as crianças gostavam mais da atividade dirigida de recreação que a gente tinha do que da outra, porque era um momento de aprender. Eles aprendiam brincadeiras novas, jogos novos, mas eles criavam, eles modificavam aqueles jogos que eles aprendiam. E a gente dizia, olha, a gente faz mais ou menos assim, agora vocês joguem do jeito que vocês acharem melhor, criem outras coisas. E aquele momento era um momento de apreensão mesmo, de construção de coisas novas. Então a gente precisa permitir que se construa as coisas novas, e principalmente com a questão da tecnologia. Então, muitas crianças hoje estão brincando sozinhas na frente de um computador. Então, até essas questões da socialização hoje também tem que ser resgatado, né? Que a criança que se acostuma a brincar sozinha com um aparelho, com uma máquina, ela deixa de interagir com o ser humano. Então, até que ponto também a escola e a família ela tem que flexibilizar esse ambiente de brincadeira, né? Eu pergunto, Jane, a gente falando muito da criança, do lúdico, o professor, ele está preparado para trabalhar assim? Porque Um desafio? É um desafio para a educação, né? Eu acho que hoje muitos professores já estão andando, fazendo seus projetos, andando nessa linha, como você disse. Eu lembro de uma das professoras que começou com uma borboleta, entrou na sala e foi aquele alvoroço na sala de aula. Isso era ensino fundamental, de quinta a oitava, se não me engano. E então, a partir daquela borboleta, ela montou um projeto, né? Mas como é que está a questão da formação do professor para estar trabalhando no lúdico? Eu acho que essa pergunta ela pode até ser ampliada, não só o professor, mas nós adultos, como estamos. Nosso mundo está ficando neurótico. Estamos vivendo uma sociedade neurotizante, de certa forma, em função de que a gente tem hora específica para certas coisas, e as pessoas estão deixando o momento de lazer, essas questões de segundo plano. Isso vai se refletir na escola, isso se reflete na formação do professor. Então, eu desconheço, talvez o Simão possa falar melhor disso, se existe uma matéria, por exemplo, uma graduação, que fale sobre essas questões do lúdico, que prepare o professor para essas questões. Então, a maior parte dos nossos professores, eles vão fazer isso lá na prática. Então, aquele professor que ele é mais flexível, por uma questão até de personalidade, talvez ele tenha mais facilidade, mas aquele outro professor que não vivenciou isso, entendeu? Que em termos de formação, enquanto pessoa não passou por essa experiência, ele tem mais dificuldade. E talvez aí nossos cursos de formação, eles deveriam voltar novamente para estratégias de agrupamento de alunos, para questões mais práticas em termos de agrupamentos em sala de aula, de dinâmica, de trabalho diversificado, e junto com isso, com certeza, a questão lúdica ela vem ampliar. Talvez você, nesse sentido, Simão, o que você acha dessa questão da formação? Sim, eu gostaria de falar sobre isso. Felizmente, nos últimos 10 anos, né, quando uma reforma curricular em nível das universidades públicas do Brasil essa reforma ocorreu no âmbito dos cursos de pedagogia, introduziram-se uma disciplina chamada atividades lúdicas, voltada às séries iniciais. Hoje essa disciplina ela é obrigatória nos cursos de pedagogia, não nos cursos de licenciatura, porque acho que seria muito importante também que essa disciplina fizesse parte do currículo dos cursos de licenciatura. Mas a disciplina existe nos cursos de pedagogia, inclusive eu leciono essa disciplina em uma faculdade, né? Já lecionei em outras instituições de ensino particular também, e ensino superior.
Mas o que acontece? Acontece um fenômeno, no mínimo, curioso. Os futuros professores se envolvem muito com a disciplina, se entregam à disciplina como crianças, e a gente entende que a função da disciplina ela é cumprida, mas o que ocorre aqui é aquela grande desvinculação entre a formação e a prática. Quando ele chega para a sala de aula, quando ele chega na sala de aula, aí sim, apresentam para ele um currículo inchado, um currículo superlotado, onde prioriza as disciplinas de conteúdo e o espaço para o que se julga secundário. Brincar é secundário. Vamos dar ênfase na matemática. O professor já atolado de compromissos, inclusive burocráticos, que foi o que eu já ouvi de professores que não priorizam o aspecto do lúdico, mesmo tendo aprendido nos cursos de pedagogia, porque são orientados pelos gestores que precisam priorizar as disciplinas de conteúdo, porque são essas que fazem a grande diferença na hora da estatística, são essas que fazem a grande diferença na hora que a comunidade vai cobrar o que é que o filho está aprendendo. Então não é sempre, isso que você falou é muito importante, que a família entende que brincar é importante, que a família entende que a presença do lúdico não está ali apenas, ou não deveria estar ali apenas, para ocupar um horário que seria vago para o aluno, ou que seria um horário para recreação, que é outra coisa. Recreação é muito importante para a criança tem que recrear-se, né? Mas o lúdico, enquanto ferramenta adjuvante ao processo educativo nas séries iniciais, infelizmente na prática é visto dessa forma, como uma dicotomia absurda, né? E outro aspecto que seria muito curioso levantar em cima da fala da Jane, Adriana, é exatamente a questão da escola pública. Quando a gente fala no lúdico e a gente imagina que a escola pública precisa ter um arsenal de material, de recursos materiais para que o lúdico possa ocorrer, então, e onde está a questão da criatividade do educador, do ponto de vista da confecção do brinquedo por meio da sucata, que também não é uma proposta que é nova, não há nenhuma novidade isso. Inclusive, dentro da nossa rede, e eu já fiz administrei oficina de confecção de brinquedos, que se desenvolve brinquedo com qualquer objeto, e aí é a hora que a gente volta a Piaget, onde ele fala que o brinquedo, então para que serve o brinquedo? É para se manipular e jogar com o brinquedo. Então a confecção do brinquedo, a manipulação e a confecção e a manipulação do brinquedo pela criança é também um objeto lúdico cheio de possibilidades pedagógicas. E nesse sentido, acho que a rede pública é privilegiada. A gente tem as oficinas pedagógicas, o nosso currículo, ele é um currículo mais voltado para as questões de desenvolvimento, mas o professor, acho que ele não se apossou disso, não se apropriou dessas questões do nosso currículo, entende? Da rede pública. Na realidade, a gente ainda tem um vácuo entre o que o currículo preconiza e aquilo que acontece na escola. Não em todas as escolas, mas em termos gerais. Então, assim, a gente passa por um momento que a gente precisa voltar a olhar para essas questões. Não é só as séries iniciais e educação infantil. Inclusive, educação infantil, os pais falam, o menino vai lá só para brincar. Nas séries iniciais eu já deixo de brincar. Quando chega na quinta, oitava, brincar tem horário, é só naquele horário lá, fulano. E o ensino médio acabou. Ensino médio, meu amigo, é para você se preparar para uma faculdade, e lá o bicho come. Então não é por aí. Entende? Aí chega na faculdade, ele aprendeu com esse sistema? Não, por quê? Porque não houve significado, ele não passou por um processo de construção conjunta desse conhecimento. Desprezou-se uma faceta importantíssima. Importantíssima. Aí a gente reclama do resto. Reclama por quê? Porque a pessoa não cresceu, ela não ampliou seus horizontes, ela não construiu um mundo novo, ela não fez um conhecimento novo, ela não construiu coisas novas, ela teve que passar por uma coisa já antiga. Então, nesse sentido, esse processo de construção, ele passa pela flexibilidade não só de pensamento, mas por uma flexibilidade não é de ter mais coisas dentro da escola, mas é do que a gente vai aproveitar nesse espaço que nós temos para construirmos algo nosso, algo novo, algo que a gente faz parte de, que a gente pertença a. Então, nesse sentido, falta tanto da questão do professor, quanto da questão da família, da sociedade, desse olhar. O que a gente está pedindo, na realidade, enquanto resultado, ele não acontece se a gente não flexibiliza o conhecimento e o processo em termos do que aquilo que é lúdico. Bom, professores, a gente já está chegando ao final. Eu sei que o professor Simão trouxe alguns materiais com algumas dicas aí para os professores que estão aí nesse processo, né? Querendo algum material para começar a trabalhar um pouco o lúdico, o jogo, a brincadeira em sala.
Mostra pra gente, professor. É exatamente essa grande angústia dos professores nas escolas que eu tenho o prazer de visitar. É o agora, é o fazer. Eles sabem que a teoria é importante, né, mas a grande urgência é a prática. E durante os últimos 16 anos, eu tenho convivido com professores da rede pública e a gente tem desenvolvido, então, algum material que se propõe, então, a ocupar esse espaço da prática. Então, vou pedir liberdade, pedir licença para divulgar, mostrar esse material. Esse filhinho novo aqui, ele se chama 100 Dicas para a Autoestima do Aluno, que foi resultado de um projeto chamado Projeto Autoestima, que por meio do lúdico busca mobilizar, mexer com o aspecto da autoestima do aluno. Esse material aqui chama-se Novas Dinâmicas para Grupos, também resultado de oficinas, resultado de trabalho direto com o aluno, com professores também. E esse manualzinho, ele vem com técnicas, recheado de propostas de como o lúdico pode estar trabalhando, ajudando o processo educativo. Nós chamamos esse trabalho de aprendência do conviver, voltado mais à questão da socialização. Esse material aqui chama Um Voo Possível, o sucesso escolar nas asas da autoestima. Essa é a versão portuguesa. Graças a Deus a gente está já há 2 anos, 3 anos penetrando em Portugal. Ele está distribuído e adotado na rede de ensino público de Lisboa e do Porto e outras cidades portuguesas menores também. E essa é a versão portuguesa. A versão brasileira eu não consegui trazer hoje, mas é um trabalho que me orgulha muito e também fruto desse trabalho com os professores. Esse trabalho chama-se sintomaticamente 101 atividades recreativas para grupos em viagem de turismo, mas a palavra viagem de turismo foi apenas para atender uma fatia do mercado livreiro. Na verdade, são atividades lúdicas. E, na verdade, esse material ele é muito melhor aceito dentro da educação do que no turismo. Por isso que eu costumo mostrá-lo. Porque ele tem 101 brincadeiras que daí você pode conduzi-la da melhor forma. Outras publicações nossas estão no meu site e podem ser acessadas gratuitamente. www.ludico.kit.net. Então, muito material. As outras publicações são 17 no total. Eu também gostaria de divulgar o site da editora que publica minhas obras em São Paulo, a editora Papiros. E os demais livros podem ser adquiridos por meio do site www.papiros.com.br. Professora Jane, então dá os contatos para que a gente possa terminar aqui o nosso programa. Bom, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade e dizer que esse assunto é um assunto maravilhoso e que o Simão, ele é realmente aí na rede pública, digamos, a autoridade nesse assunto, pesquisador, e nos orgulha assim, estarmos aqui junto com ele participando desse momento. E nosso contato, vocês podem ligar na diretoria de Educação Infantil e Ensino Especial, 224-6273, ou na gerência de assistência técnica, séries iniciais, que é um nome grande, né, 213-6283, e nós estamos lá à disposição da comunidade escolar, né, a atendê-los. O programa Em Dia com a Educação está aberto a críticas e sugestões. Entre em contato conosco pelo telefone 361-4064 ou por e-mail canal.educação@se.df.gov.br. Obrigada e até o próximo programa. Educação escolar. É mestre em educação, doutorando em psicologia pelo UNB. Tem mais de 15 livros publicados, sendo que 2 em Portugal. Recebeu alguns prêmios internacionais, já publicou livro de poesia, de jogo, de recreação, enfim. Ele é professor universitário, realiza palestras e oficinas. E algumas coisas muito diferentes, como ensinar nos seus livros a fazer brinquedinhos assim, com material reciclável. Muito bacana, Simão, muito legal. Como é que começou isso tudo? A sua ideia sempre foi fazer livros infantis? Não, na verdade a ideia era escrever para adultos.
Mas o meu apreço pela criança começou com o teatro, porque originalmente, né, eu comecei lidando com teatro na escola, no 2º grau, e brincava ao mesmo tempo de fazer livrinhos xerocados, mimeografava e vendia os livrinhos no ambiente escolar. Mas a minha paixão mesmo sempre foi a criança, e também porque eu tive uma infância muito pobre, e a partir daí eu fazia meus próprios brinquedos, fazia dente nas facas da mamãe, deixava tesoura cega, né, cortando chinelo para fazer pneuzinho, lata, enfim. Então a necessidade, né, faz a criatividade, né? Então esse livrinho, Faça Seu Próprio Brinquedo, ele resgata 35 brinquedinhos que eu fiz na minha infância. Que legal, que eu fiz em minha infância. Esse livrinho foi publicado pela Papyrus em São Paulo e é um dos tantos que nós conseguimos colocar no mercado. Hoje são 16 livros, o 17º está saindo agora em setembro, e nós temos 2 traduções, né, em Portugal, mas esse livrinho do brinquedo é meu xodó. Muita coisa. Olha aqui, esse aqui com lata de goiabada, lata de doce, um violãozinho. Um violãozinho. Sensacional, futebol com prego. Ai, como isso é importante para esse universo lúdico, Simão. É verdade, é uma lacuna, né, que a gente tenta ocupar, já que a gente vive num mundo realmente onde a tecnologia, os brinquedos eletrônicos têm vez, comandam, né, a mente das crianças. E eu acredito que esse resgate do espírito lúdico, do fazer, da manipulação da coisa, desenvolve habilidades, né, desenvolve coisas tão essenciais, né, no desenvolvimento infantil. Ai, achei o máximo isso aqui. E muito material aproveitado, não é verdade? Totalmente. Tudo que a gente joga fora, desde a garrafa PET... Aqui, né, aquelas bandejinhas de isopor. Isso aqui também você ensina. Isso flutua, essa é uma balsa. Flutua. E aí fica a imaginação da criança colocar aí em cima os seus passageiros, formar uma vela, fazer uma velinha, enfim, né? Deixa aí um caminho aberto para a criança continuar a criar e recriar. Sai dessa coisa de só brinquedo industrializado. Com certeza. O valor do brinquedo manufaturado pela própria criança, ele extrapola o valor do brinquedo em si, né? Este é um baralho também construído por mim em outro livrinho, tá aqui. E esse baralho, ele trabalha valores, trabalha também conteúdos escolares, se o professor quiser. Então, ele é jogado em sala. É muito interessante esse baralho. A sala de aula se transforma em um tabuleiro de jogo pela posição das carteiras. As crianças são as peças do jogo. E o professor vai dando as cartas e jogando com as crianças, com os alunos, no ambiente de sala de aula. Mário de Andrade, que participou da Semana de Arte Moderna de 22, é autor de Dom Casmurro, Iracema, ou Macunaíma, que é Macunaíma. Estuda as relações dos seres vivos entre si com o meio ambiente, antropologia, antropometria e ecologia. E aí as crianças vão aprendendo. Vão aprendendo, ao mesmo tempo que vão... 1 metro tem quantos milímetros? 100 mil ou 10 mil? Que bacana! Quilombo dos Palmares, situava-se no estado de Bahia, Alagoas ou Pernambuco? Qual? Bahia, Alagoas ou Pernambuco? Pernambuco. Errado, Alagoas! Ele teve 2 chances. Você das 3 errou 2. Caramba! Que bacana. Quem é o autor da letra do hino nacional brasileiro? Francisco Manuel da Silva, Joaquim Osório Duque Estrada ou nenhum deles? Errado, Joaquim Osório Duque Estrada. Vou te dar um baralhinho desse. Esse baralhinho, Mônica, ele vem nesse livrinho. Olha, essa você aprende brincando. E ele vem para ser montado. Atividades recreativas para a sala de aula. E ainda pinta aqui, né? Dá para você fazer pintura. A criança intervém. Que bacana! Ele vem para ser montado, a caixinha vem para ser montada. Você que vai montando. Vai montando o seu baralhozinho. Aliás, hoje é aniversário da Júlia, querida Júlia, filha do meu amigo e parceiro da JK-FM, Tony Júnior. Vou mandar um livrinho desse para a Júlia fazer as brincadeiras em casa. Simão, que bacana. E qual é o teu projeto? Assim, é continuar com as crianças, investindo nesse pensamento? Certamente. O meu projeto é prosseguir, né? Porque difícil realmente entrar, é começar, né? Já que o mercado editorial ele é fechado. Hoje, graças a Deus, são 9 anos que eu estou trabalhando para essa editora de São Paulo, a Papyrus. E a gente, assim, depois que conquista o espaço, você está falando de conquista, né, bem oportuno, aliás, quando a gente conquista o espaço, existe uma outra luta, que é a de
manter o espaço conquistado. Com certeza. Né? De conseguir manter Não a sua... fácil. Não é fácil manter a sua conquista. Tem alguém querendo falar com você, acho que é Márcia do Gama. Oi, Márcia. Oi, Mônica. Tudo bem? Tudo bom. Você fala do Gama? Isso. Márcia, prazer. E aí, alguma conquista que você já tenha tido que expressiva? Não, ainda não, assim, que eu me lembre agora no momento, não. Você quer falar com... Trabalhos normais mesmo Do dia a dia. Você quer falar com o Simão? Quero. Pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ele. É o seguinte, é porque é uma meio complicada. Eu tava querendo ver se eu conseguiria escrever um livro. Eu não tenho estudo de primeiro grau só, e eu não sei como é que eu faria isso. Só que o tema que eu quero escrever é porque eu tive uma experiência durante 5 anos na vida noturna, em todos os aspectos. Posso fazer uma intervenção? Pode. É assim, você viveu à noite, é isso? Prostituiu-se? Isso. Tá. E Você quer contar essa história? Isso. Assim, até para alertar. Bem tá? interessante. As mulheres que pensam em entrar nessa vida, que pensam que é tudo fácil, que pensam que é tudo maravilhoso. Que ganha muito dinheiro, né? Isso. Que vive uma vida só de glamour, de dinheiro, de farra, de tudo. E eu Certo. já tentei várias vezes começar a escrever. Uhum. Só que eu não tenho noção de como eu faria isso. Você quer o passo a passo, né? Tá, deixa o Simão falar, depois eu vou te dar um toque. Fala, Simão, o que você acha que ela deve fazer? Márcia, a primeira coisa é coragem. A segunda coisa é teimosia. Essas duas coisas são essenciais. Por que as duas coisas? Porque no mercado editorial brasileiro existem duas situações. A primeira, o autor publica quando tem dinheiro, quando ele tem condições de bancar uma primeira edição com 500 exemplares e tira do próprio bolso, né? E aí ele pega o seu material, coloca debaixo do braço e vai à luta. A segunda situação é aí onde vem a coisa da teimosia, é bater na porta das editoras, porque foi assim que eu comecei. Eu fiz um livrinho de 500 exemplares e fui batendo nas portas das editoras. Brasília não é ainda um centro onde a gente consiga publicar o nosso livro por meio de uma editora. Então o que eu fiz? Vou contar a minha história para você assim, resumidamente. Comprei 10 envelopes, coloquei os meus originais nesses 10 envelopes. Peguei uma lista telefônica de outro estado. Olha que e coisa. localizei 10 editoras. Olha. 10 editoras. 5 no Rio, 5 em São Paulo. Porque eu sabia que é o eixo que comanda, né? Então, Coisa. dessas 10 cartas com meus originais, voltaram 2 interessadas em publicar o meu primeiro livrinho. Sendo que uma delas era a fantástica editora Vozes. Livros da Vozes que eu lia, comprava, admirava. Uma delas foi a Vozes. E a segunda, que foi a editora a qual eu estou ligado já há 9 anos, que foi a Papiros de São Paulo. E eu te digo uma coisa, se essas 10 editoras me retornassem negativamente, eu mandaria mais 10 cartas. Com certeza. E esse era o meu projeto. Então não desista do seu sonho, exatamente porque a conquista ela se faz passo a passo, com paciência, coragem e teimosia. Seja teimosa. E Márcia, e tem uma coisa interessante que é o assunto que você vai tratar, eu acho que vai chamar a atenção, sabe? É porque, assim, é uma vida assim, onde as pessoas que estão de fora, elas pensam que entendem um pouco. Eu sei. Só que quem Faço só ideia. vive lá dentro, quem passa os dias, noites, anos, igual eu passei 5 anos, é que sabe o que realmente Deixa eu te acontece. fazer 2 perguntas. Você se prostituiu por causa de grana? Eu fui assim, eu não sei bem dizer o